eu sou Paloma Rigamonte, professora de Yoga, e hoje eu tô aqui para responder algumas curiosidades do Yoga que vocês sempre têm, inclusive algumas polêmicas. Por que o Yoga tem nomes tão complicados? Bom, a língua original do Yoga é o sânscrito, né? O Yoga vem dessa linguagem do sânscrito. E é interessante ter uma linguagem central, uma linguagem ancestral, porque isso facilita para que tenha uma linguagem universal. Ou seja, qualquer lugar que você for fazer yoga e você conhecer a língua sânscrito, você vai conseguir fazer os movimentos. Porém, durante uma aula, principalmente aqui no Brasil, o professor ele pode traduzir para o português os nossos asanas, as nossas técnicas e posturas. Então, não é que é difícil, existe uma linguagem universal, uma língua universal, e a gente pode usar o português também nas aulas. Por exemplo, Balasana, que é a postura da criança, Shavasana, a postura do cadáver. Tem esse nome porque no final da aula a gente faz o Shavasana para fazer o Yoga Nidra, que é o relaxamento, e a gente renascer. É a postura para a morte, para a gente poder renascer no final da aula. Tem o Namastê, que é uma saudação dentro do Yoga. E o Adho Mukha, a postura do cachorro olhando para baixo, tão famosa, que é a postura que os cachorros fazem sempre que vão se alongar. Yoga só serve para tirar fotos bonitas para o Instagram? Na verdade, para mim, no yoga, tirar foto é uma das últimas utilidades que a gente pode utilizar no yoga. A prática de yoga é para a gente trabalhar o nosso autoconhecimento, desenvolver uma melhor postura, conhecer nós mesmas. Porém, eu não abomino tirar foto, porque eu acho que se a gente usa as fotos, principalmente no Instagram, de uma forma consciente, sabendo por que a gente está tirando as fotos, a gente pode utilizar elas como também o autoconhecimento, fazendo o antes e depois, porque às vezes a gente não percebe que a gente evoluiu tanto só praticando. A gente vai tirar uma foto nesse mês, no mês que vem, a gente vê a grande mudança que pode trazer. Por exemplo, na primeira aula, o meu alongamento chegou aqui. Daqui um mês, meu alongamento pode estar lá na frente. Então, a gente conseguir acompanhar o desenvolver da prática por meio da foto é muito interessante. A gente tem que ter a consciência que o yoga não é só postura, não é só aquela postura bonita. O yoga é muito mais do que isso. O yoga está muito aqui dentro da gente. O yoga é exercício físico? Sim, o yoga é considerado exercício físico por abranger o desenvolvimento físico, mental e emocional. As pessoas, quando buscam práticas de exercício físico, buscam só práticas que se movimentam muito ou que gastam muito caloria, definindo o exercício físico só nisso. E a gente sabe que exercício físico é muito mais do que isso, é a gente se movimentar também, mas a gente também trabalhar uma meditação, a gente trabalhar a flexibilidade, trabalhar a força, e no yoga a gente consegue trazer todos os corpos para dentro desse movimento, dessa prática corporal que trabalha de diferentes formas. Agora vamos para uma pergunta polêmica. Fazer yoga é pecado? Então, quando a gente define pecado, é uma questão muito pessoal e religiosa. Porém, a prática de yoga, ela é uma prática como a dança, como a luta, como o futebol, só que é uma prática que a gente une movimento, respiração e também mentalização. Então, ao meu ver, não tem como a gente definir uma prática dessa como pecado. É uma prática que trabalha o nosso corpo por inteiro, o nosso ser por inteiro, buscando muitos benefícios corporais, mentais e emocionais. É importante ressaltar que existe uma diferença entre prática corporal yoga e religião da yoga. Existe o hinduísmo, que é lá da Índia, que algumas práticas de yoga são embasadas no hinduísmo, mas quando a gente traz aqui para o Brasil, a gente desassocia. É uma prática corporal, a gente não está falando de religião. Então não tem como se considerar pecado, pois não estamos tratando do âmbito religioso, e sim da prática corporal em si. E não tem pessoas gordas fazendo yoga. O yoga é para todos os corpos, principalmente por a gente entender que a prática de yoga ela parte do seu próprio corpo, o movimento parte de dentro para fora, então qualquer corpo é bem-vindo. Porém, eu entendo essa pergunta porque quando a gente joga em sites de buscas a palavra yoga, aparecem mulheres brancas e magras,
foi um padrão que foi criado lá no início e me alegra muito o fato disso estar sendo desconstruindo, desmistificado, né? Com várias pessoas gordas praticando yoga cada vez mais, entrando nesse mundo, entendendo que qualquer corpo é um corpo preparado e pronto para fazer uma prática de yoga. Então eu espero que eu tenha desmistificado algumas dessas perguntas do yoga, mostrando para vocês que o yoga é para todos os corpos, que o yoga é uma prática corporal, é uma atividade física e é uma atividade física que a gente trabalha muito no nosso interior, o autoconhecimento, mas também trabalha força, flexibilidade e disposição, mentalização, criatividade. É uma prática muito completa. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais da prática de yoga, vem pra Solta que tem muitas aulas pra gente desenvolver. Namastê!